Ecos projeta casas que reduzem impactos ao respeitar as formas naturais dos terrenos. Nurit escreve livros para crianças e adultos, apostando na divulgação científica como instrumento de proteção à natureza. Daniel produz arcos para instrumentos de cordas utilizando diversas madeiras, o que tira a pressão sobre o pau-brasil, espécie ameaçada de extinção. Márcia iniciou suas pesquisas sobre parasitas e transmissão de doenças na Caatinga, no Parque Nacional Serra da Capivara. E o que estes 4 profissionais têm em comum? Uma vida interligada à biodiversidade. No Repórter Eco de hoje, conheça o projeto Biodiversos do Instituto Ecos. Ele reúne depoimentos de profissionais que ajudam a preservar a diversidade de plantas e de animais. E você acompanha também. Estudo inédito do INPE comprova a relação entre o aumento da poluição atmosférica e a maior incidência de raios no Brasil. E a grande quantidade de retalhos gerada na confecção de roupas leva a indústria da moda a incluir a reutilização de sobras de tecidos para reduzir o desperdício de material. O Brasil é um dos países com a maior incidência de raios do mundo, com mais de 75 milhões por ano. Levantamento inédito do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que existe uma relação entre as emissões de gases do efeito estufa e o número maior de descargas elétricas nas grandes capitais do país. Estas imagens impressionantes são do gaúcho Gabriel Zaparoli, conhecido como caçador de tempestades. O estudante já recebeu prêmio fotográfico e divulga fotos e vídeos de fenômenos naturais como raios pelo Instagram e YouTube. Para registrar toda essa beleza, Gabriel toma muito cuidado. Sempre mantendo a segurança tu tá a cerca de mais ou menos 15 quilômetros de distância de um raio. Para começar a vir mais para próximo, já temos que sair correndo. De clima tropical, o Brasil é o país que tem a maior incidência de raios no mundo, de 75 a 80 milhões por ano. Estudo inédito realizado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com dados coletados na última década, mostra que todas as capitais brasileiras, em determinados períodos, chegam a registrar mais de 1.000 raios num único dia. As razões para a ocorrência de tantos raios são conhecidas pelos cientistas. Regiões tropicais são as mais quentes e favorecem a formação de tempestades. Urbanização acelerada e aumento da temperatura média no planeta também contribuem. O estudo mostrou ainda que no início da pandemia, com a menor circulação de carros nas ruas, a incidência de raios caiu cerca de 20% na capital paulista. Existem muitos estudos que sugerem e até mesmo indicam que a poluição afeta a formação das tempestades e raios. Tanto a poluição urbana quanto a poluição de queimadas, como por exemplo na Amazônia. Os detalhes do fenômeno, da interação da poluição com as tempestades e as alterações nos raios não são bem conhecidas. No Brasil, cerca de 100 mortes por ano são causadas por raios. É o 7º país do mundo com maior registro de acidentes desse tipo. Entre 300 e 400 pessoas sobrevivem, mas com sequelas. A situação mais, vamos dizer assim, comum de uma pessoa ser atingida por raio é quando ela está ao ar livre. Quando você estiver numa situação como essa, ao ar livre, e se aproximar uma tempestade, você deve interromper o que você está fazendo e buscar abrigo dentro de um carro fechado ou dentro de uma residência. Vamos agora aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque na semana. Cientistas revelam nova visão de um buraco negro no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra.
A imagem usa a polarização da luz para mostrar os campos magnéticos em ação no disco de gás e poeira ao redor do buraco negro. O presidente norte-americano Joe Biden convida o presidente Jair Bolsonaro e outros 39 líderes mundiais para reunião virtual sobre clima nos dias 22 e 23 de abril. Entre os convidados estão a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg. Os três receberam pedido de ajuda para a Amazônia feito por ex-ministros brasileiros do meio ambiente. O encontro pela internet, promovido por Biden, será uma preparação para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, prevista para acontecer em novembro em Glasgow, na Escócia. Estudo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mostra que as terras indígenas concentram apenas 3% do desmatamento na floresta e os focos de queimadas somam 8% do total. Por outro lado, esses territórios sofrem com o impacto da invasão de grileiros. Os dados são de janeiro a dezembro de 2020. Relatório inédito da FAO, órgão das Nações Unidas ligado à alimentação e agricultura, confirmou que os povos indígenas são os melhores guardiões das florestas tropicais, responsáveis pelo equilíbrio do clima na Terra. A FAO pede apoio internacional para protegê-los. O documento sobre o importante papel dos indígenas foi baseado em 300 estudos científicos. O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades vai monitorar 770 municípios brasileiros em relação ao cumprimento dos 17 objetivos estabelecidos pela ONU. A ODS é um plano global, com metas definidas até 2030. Entre elas, água potável e saneamento, erradicação da pobreza, fome zero, saúde, educação de qualidade e ações contra as mudanças climáticas. E você acompanha daqui a pouco no Repórter Eco. A reutilização de sobras de tecidos contribui para evitar o desperdício de material. O grande volume de retalhos gerado na confecção de roupas leva algumas empresas brasileiras a repensar o modelo de produção. O reaproveitamento de sobras de tecidos ajuda a diminuir o desperdício de material, com muita criatividade. As passarelas ditam a moda. De tendência em tendência, as novidades colorem os guarda-roupas, mas também podem impactar o meio ambiente. No Brasil, a matéria-prima mais utilizada na confecção é o algodão. E os impactos causados vão desde lá da plantação. Então, lá na plantação, eu tenho algumas condições, porque a gente trabalha com uma agricultura que é uma agricultura em escala, né? Monocultura. Eu tenho algumas condições que vão ser muito impactantes. Uma delas é o consumo de água, né? Existe também uma questão de contaminação do solo, fauna e flora pelos produtos usados no algodão, como pesticidas, adubos. Na questão do processo produtivo, você tem impactos desde as fibras, na questão da fiação, do tecido, e a primeira delas é também o uso de água, né? Esse uso de água ele vai estar presente numa limpeza, ele vai estar presente, por exemplo, num tingimento com corantes, esses corantes são corantes artificiais, e outras condições da produção do tecido. Isso sem falar nos tecidos sintéticos, derivados do petróleo. Esses poliésteres, eles ainda têm uma condição de, como plástico, de uma degradação no ambiente que varia de 100 a 400 anos. As cores, estampas, texturas são fartas. E não é à toa. O Brasil é a 5ª maior indústria têxtil do mundo.
o quarto maior produtor de jeans e malhas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. E tão grande quanto a produção e o consumo é o desperdício. São geradas 160 mil toneladas de resíduos todo ano. Mas parte desse mercado já entendeu que a moda agora é sustentabilidade. Esta confecção em Lajeado, no Rio Grande do Sul, procura trilhar o caminho da produção com menor impacto ao meio ambiente. Desde 2016, mais de 120 mil blusas foram costuradas aqui, mas a geração de lixo incomodava. A gente ficava sempre muito triste, né? Porque olha quanto resíduo a gente estava gerando e estava indo para o aterro, né? Sem serventia nenhuma. O lixo, mais é o lixo que vai para o aterro. Eu sempre pensava se eu pudesse diminuir essa quantidade de lixo, né? Da necessidade de ser sustentável, nasceu a criatividade. De ponto em ponto, cada retalho passou a ser reaproveitado. Aí veio a ideia de transformar essas tiras em fio de malha e esse fio de malha ser trabalhado com técnicas de crochê, de macramê, para poder fazer os coraçõezinhos, por exemplo, que as pessoas estão usando como chaveiro. Era preciso uma boa dose de talento para transformar o que ia para o lixo em arte. As empresárias, então, começaram a doar os retalhos para um grupo de artesãs, como Sandra. Quando a gente pensou, eu e a minha irmã, em desenvolver essa linha de produtos sustentáveis, a gente ficou pensando de que forma a gente conseguiria esses resíduos, né? Então, para nós, é assim uma descoberta maravilhosa. É uma gratidão saber que tudo o que a gente pensou em fazer com os resíduos hoje está acontecendo, né? Além de não colocar tanto resíduo no meio ambiente, a gente cria a possibilidade de produtos novos e também consegue gerar renda para esse grupo de artesãs. Elas fabricam esses itens e nós compramos delas para repassar esses itens para os nossos clientes e nossos lojistas. A tendência da moda é reciclar. Hoje, o que é produzido por elas tem etiqueta ecológica. A geração de resíduos caiu 60%, costurando solidariedade com preocupação ambiental. Saber que a gente consegue, desde cedo, passar essas práticas para os nossos filhos, né? E consegue plantar essa semente dentro da empresa e trazer para os nossos colaboradores essa consciência, que também acabam estendendo essas práticas para os seus lares, para as suas famílias, com os seus filhos. É muito gratificante. E hoje a gente respira a confecção, a gente respira a sustentabilidade. Porque quando a gente pensa na ideia de que mundo deixar para os nossos filhos, a gente também já está criando filhos que vão, filhos melhores para deixar para o mundo, porque a gente já está criando eles com uma consciência mais ecológica, né? E veja a seguir aqui no Repórter Eco. O Instituto Ecos Brasil lança vídeos que mostram a importância da preservação da biodiversidade e alertam para o rápido desaparecimento de espécies de plantas e animais. O Instituto Ecos Brasil lançou o projeto Biodiversos. É uma série de vídeos exibidos na internet com depoimentos que destacam a importância de manter o equilíbrio entre os humanos e a natureza. O objetivo do projeto é chamar a atenção para a perda da nossa rica biodiversidade. Carlos projeta casas que reduzem impactos ao respeitar as formas naturais dos terrenos. É incrível quando você sai, você entra no mato, ou quando você vai no mar. Eu fiz muito mergulho, né? Quando você vai no fundo do mar, você olha
A mesma coisa quando você entra no mato, você sobe numa árvore e fica quieto ali só observando. Você percebe quanta relação que uma coisa tem com a outra. Os insetos, os bichos, os mamíferos, as folhas, tudo. Nurit escreve livros para crianças e adultos, apostando na divulgação científica como instrumento de proteção à natureza. A gente faz parte dessa natureza, que não existe possibilidade de vida sem essa natureza que oferece para a gente as condições para viver num planeta, num ambiente que não é hostil. Daniel produz arcos para instrumentos de cordas utilizando diversas madeiras, o que tira a pressão sobre o pau-brasil, espécie ameaçada de extinção. O Brasil exportava açúcar para a Europa e ia em barris de madeira, e madeira pau-brasil. Eu imagino isso. E o François Turc, pesquisando madeira, achou esse pau-brasil e achou de fazer com o pau-brasil. Bom, infelizmente, daí ele fazia arcos muito bons, então ficou padronizado que o pau-brasil é a melhor madeira para fazer arco. Então eu me sinto na obrigação de pesquisar tantas outras madeiras, tá certo? Dada a nossa grande biodiversidade, né? Márcia iniciou suas pesquisas sobre parasitas e transmissão de doenças na Caatinga, no Parque Nacional Serra da Capivara. As florestas, os ambientes naturais nos trazem qualidade de vida, nos trazem bem-estar e um potencial enorme de diluir o processo de transmissão de doenças. E o que estes 4 profissionais têm em comum? Uma vida interligada à biodiversidade. Os vídeos que apresentam as histórias deles integram o projeto Biodiversos, do Instituto Ecos. É chamar a atenção para a importância da biodiversidade na discussão do cotidiano das pessoas. Então, mostrar que ele vai muito além, né, do que a gente conhece aí das pesquisas científicas, mas que ela também tem uma importância grande no dia a dia das pessoas. Biodiversidade é uma palavra que aparece bastante por aí, mas eu não sei se todo mundo consegue compreender o que ela significa. E olha que a gente está no país mais biodiverso do mundo, né? Ela é a diversidade biológica, ela é a variedade de espécies que a gente tem em um país. Mas ela vai muito além dessa riqueza de organismos. Ela constitui a base de serviços ecossistêmicos, que é o que poucas pessoas entendem. Então, ela pode, por exemplo, ela fornece alimentos, combustível, ela é responsável por esse equilíbrio, até, né, essa questão da doença, da pandemia que aconteceu esse ano, a gente vê como podem ser as consequências da não conservação dos ecossistemas e da preservação do meio ambiente. O que mais ameaça a nossa biodiversidade, Ana? A gente vê o aumento do desmatamento. Isso tem consequências muito graves, né? Tanto na perda da biodiversidade, mas também nas questões climáticas. A gente vê aí uma alteração no nível de chuvas, que acaba já sendo perceptível para as pessoas. Por conta da pandemia, a conferência sobre diversidade biológica, que seria realizada em outubro de 2020 na China, teve que ser adiada para maio de 2021. O encontro se refere às metas que mais de 160 países que assinaram a Convenção da Diversidade Biológica, um tratado internacional, têm que cumprir. Essa assinatura aconteceu a partir da Eco 92, que foi um grande encontro de meio ambiente realizado no Rio de Janeiro. As metas se referem não só à conservação da biodiversidade, mas ao uso sustentável dela e à repartição equitativa dos benefícios que são gerados a partir do uso dessa biodiversidade. Por exemplo, se uma planta é utilizada para fabricar um medicamento e um grupo indígena sabia do uso daquela planta para cura, é justo que ele receba algum tipo de recurso. Vão ser avaliados as metas dos últimos 10 anos, o que foi alcançado pelos países nos últimos 10 anos e o que precisa ser feito
pelos líderes nos próximos anos para a gente poder proteger a biodiversidade. Apesar desse grave momento de crise ambiental que a gente está vivendo, você tem esperança de que o valor da biodiversidade seja reconhecido e que a gente viva um novo momento nesse sentido? O Fórum Econômico de Davos de 2020 aconteceu antes da pandemia. A gente já viu que as empresas tinham aumentado o foco. A gente vê uma pressão muito grande dos investidores para as empresas tomarem ação nesse sentido. Então, não só as questões climáticas, mas a questão da biodiversidade entrou mais forte, né? A gente tem as unidades de conservação, que tem perdido um pouco a importância no Brasil, mas a gente mostra que a conservação dessas áreas é uma forma muito importante, né, muito relevante para se conservar os ecossistemas, os biomas brasileiros. Depois de conhecer a história desses profissionais inspiradores, a gente fica hoje por aqui. No próximo Repórter Eco, você acompanha novos projetos, ações e pesquisas pela preservação da biodiversidade e respeito pela riqueza de todas as formas de vida na Terra. Até lá!